Segundo a ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ou Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil, em 2019, realizou cerca de 1.470.000, quase 1.500.000 cirurgias. E a gente está falando de um ano de pandemia. Por mais que você fique em dúvida em relação a esses dados, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos. Em terceiro lugar, o México. E se você deseja ter noção dessas estatísticas, acesse o site da ISAPS, ISAPS. Mas assista aqui também, que hoje eu vou bater um papo com meu querido amigo, cirurgião plástico, Dr. Igor Luna. Igor, muito obrigado por comparecer aqui ao Red Talk. Eu que agradeço, Frank. É um prazer tê-lo aqui. Prazer meu, né? Vir falar um pouquinho aí sobre cirurgia plástica. Igor, vamos iniciar por esse pontapé Vamos iniciar pelo pontapé inicial, óbvio, que é em relação à quantidade de cirurgias plásticas realizadas no Brasil versus Estados Unidos, né? Tem sempre essa luta, essa briga aí tácita de qual país realiza mais esses procedimentos. Ano após ano, um país vai tomando do outro a liderança nesse quesito de volume de cirurgia plástica. Os Estados Unidos têm uma população que é bem maior do que a brasileira. Eles têm praticamente 320 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, acho que a gente está hoje com 212 milhões. Então, digamos que a gente opera bastante diante dessa diferença de população, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles têm um enfoque muito grande, não apenas em contorno corporal, mas também nos procedimentos de face. Aqui no Brasil, os procedimentos de contorno corporal são um grande carro-chefe. Então, o top 5 brasileiro está praticamente tomado por esses procedimentos de contorno corporal. Mas ano após ano, eles vão... a gente vai disputando com os americanos em termos de volume, de número absoluto de procedimentos em cirurgia plástica. Do ponto de vista só de curiosidade, existe um documentário na Globo News, que não é tão novo assim, em que o país que tem o maior número de cirurgias plásticas per capita, na verdade, é a Coreia do Sul. Então, lá o número de cirurgias plásticas per capita acaba sendo maior, porque eles têm uma cultura até de dar de presente procedimentos de cirurgia plástica. Então, aquela moça que atinge os 15 anos, aquela pessoa que vai se casar, vai participar de algum evento importante, é comum lá receber de presente um procedimento de cirurgia plástica. Então, é algo até, uma curiosidade, né? Do ponto de vista... não fazia ideia que... Pois fui buscar aqui alguns dados, não fazia ideia que a Coreia do Sul né? Per capita. Então, como eles não têm uma população tão grande, porém, digamos que cada habitante sul-coreano é um grande consumidor de procedimentos em cirurgia plástica, procedimentos estéticos. Você falou que população feminina, né, 15 anos, e lá, você sabe dizer se é permitido que menores sejam operados? Eu nunca fui à Coreia do Sul, mas eu assisti esse documentário da Globo News, está disponível para quem quiser procurar aí nas plataformas digitais, e isso é muito comum. Então, aqui no Brasil, me parece até que está caindo um pouquinho essa tradição de fazer baile de debutante, né? Me parece que está diminuindo, né? Verdade, as redes sociais destruíram isso também, me parece que isso está diminuindo. Porém, lá ainda existe, digamos assim, essa mudança de fases da vida de uma pessoa. Então, se alguém vai ingressar até numa faculdade, até melhorar a própria aparência para entrar na faculdade, como se isso fosse, de alguma forma, trazer... uma melhor situação do ponto de vista de projeção de trabalho. Então, é algo curioso, é algo a se estudar em termos de comportamento humano. Se você observar, como eu acabei de falar, se nos Estados Unidos eles valorizam muito os procedimentos de face, e aqui a gente valoriza muito os procedimentos de contorno corporal, na Coreia do Sul eles têm essa questão cultural de presentear, muitas vezes, pessoas que mudam de fases, casamento, trabalho, faculdade, entrar na adolescência, 15 anos, como se diz. Então, eles acabam valorizando bastante. Muito interessante. No Brasil, salvo engano, houve um boom na parte masculina, mas ainda as mulheres são o principal público para cirurgias plásticas? São o principal público. Cerca de 80%, 85% dos pacientes em um consultório de cirurgia plástica são do sexo feminino. Agora, como você acabou de falar, o público masculino tem aumentado ao longo do tempo. Então, essa questão de querer melhorar uma determinada parte do próprio corpo, isso não é mais exclusividade do sexo feminino. Então, do público masculino, o que a gente mais tem feito são as cirurgias de lipoaspiração, cirurgia das pálpebras, cirurgia da ginecomastia. É algo muito comum. Existe cada vez mais informação nas redes sociais. Então, a ginecomastia nada mais é do que o desenvolvimento da glândula mamária no sexo masculino.
A principal causa ainda é a causa idiopática. É aquele rapaz adolescente que, quando entrou na puberdade, os hormônios ficam em ebulição, acaba havendo um desenvolvimento da glândula mamária por um desequilíbrio hormonal, e que quando ele sai da adolescência, essas glândulas mamárias não diminuem. Então essa é a principal causa. Se você faz uma bateria de exames nesse paciente, aos 18, 19, 16 anos que seja, os exames vão estar todos normais, todos dentro da normalidade. Porém, ele estará lá com aquela ginecomastia. Uma das causas, Igor, é o uso de esteroides, não é isso? Exatamente. Isso tem ganho, digamos assim, uma maior importância recentemente. Então, há pessoas que muitas vezes fazem uso de algum anabolizante com finalidade estética, ou seja, aquela pessoa que não tem carência hormonal, mas que acaba fazendo uso do anabolizante para secar a massa gorda e aumentar a massa magra. Isso vai acontecer porque é um hormônio que a pessoa, um hormônio anabolizante que a pessoa está fazendo uso, e tem como efeito colateral o desenvolvimento da glândula mamária no sexo masculino. Então, como o nosso organismo trabalha sob efeito de feedback, quando o homem, o adolescente está lá tomando esse tipo de hormônio anabolizante, a produção endógena acaba caindo, e aí outros hormônios que no organismo masculino estão em baixa, os hormônios femininos, por exemplo, que nós também produzimos, mas em menor quantidade, eles acabam subindo e fazendo desenvolver a glândula mamária no sexo masculino. Existem alguns profissionais que prescrevem esse tipo de anabolizante com finalidade estética e prescreve também uma medicação chamada tamoxifeno para tentar, de alguma forma, coibir o efeito desse anabolizante na glândula mamária. Mas ainda assim, há pacientes que chegam, mesmo tendo feito uso do tamoxifeno, com a glândula mamária. Tem até um nome para isso, eles chamam TPC, né? Terapia pós-ciclo. Eles fazem o uso dos esteroides. É importante deixar claro para o pessoal que está assistindo aqui o que acontece, mesmo você injetando testosterona em si, a gente chama de exógena, você está inibindo um mecanismo que a hipófise controla. E você vai descontrolar tudo. E aí, Igor, me corrija se eu estiver errado, o hormônio feminino fica em maioria, né, em maior quantidade em relação ao masculino, e aí... desenvolve a glândula mamária. E aí, não tem um tratamento clínico que faça essa glândula mamária regredir. Não regride. O tratamento é cirúrgico. Então, a depender do tamanho da glândula mamária, existem basicamente 3 graus de ginecomastia. No grau 1, é uma glândula mamária palpável, aquele broto mamário palpável, mas que não dá um volume tão grande. Porém, já é suficiente para incomodar muitos pacientes, principalmente porque pode ser doloroso. Ao toque, durante a relação, ele pode sentir dor. No grau 2, já é um broto mamário maior, de tamanho moderado, podendo ou não vir acompanhado de excesso de pele. E no grau 3, é uma glândula mamária realmente bem desenvolvida. Visível, nitidamente. Visível, e com excesso de pele. Então, realmente é uma mama, praticamente, uma mama feminina num corpo masculino. Então, quando você retira tudo? Pronto, essa é uma pergunta importante. A depender do tamanho, do grau de ginecomastia, o tratamento vai ser diferente. Então, há casos em que a gente vai só retirar o excesso de glândula mamária, e responde a sua pergunta, a gente nunca tira tudo. Tirar tudo é uma mastectomia. Então, não é feito mastectomia. A gente sempre preserva um pouco de glândula mamária para dar um relevo normal ao tórax masculino. Então, o tórax masculino não é para ficar com uma depressão em cada lado na região da mama. Ele tem que ficar plano ali naquela região, se for para ter algum desenvolvimento lá, que seja o desenvolvimento da musculatura peitoral. Então, é preservado, sim, um pouco de glândula mamária. Inclusive, se aquela pessoa faz uso de anabolizante, pode voltar a desenvolver. Ginecomastia de novo. Né? Exatamente. Então, há casos também de paciente que tem acúmulo de gordura nessa região. Então, a gordura no nosso corpo não se distribui de forma regular, né? Então, ela vai também para a região mamária. Então, há pacientes que têm a famosa pseudoginecomastia, chamada falsa ginecomastia, em que, na verdade, a glândula mamária está de tamanho normal, mas ele tem um acúmulo de gordura naquela região. E tem pacientes que têm os dois. Então, o cirurgião plástico vai tirar mais ou menos glândula mamária, a depender do tamanho da ginecomastia, vai fazer uma lipoaspiração se houver gordura associada e vai tirar pele se houver necessidade. Então, aqueles pacientes que vêm num grau 3 de ginecomastia, que tem também muita pele, é grande demais aquela glândula, então tem que ter aquela cicatriz para poder acomodar
esse excesso de pele que vai ser retirado. Então, existem basicamente duas formas nesse sentido, de seja uma cicatriz transversa ao nível da areola, que é uma técnica mais tradicional, ou que se tem mais feito hoje em dia é uma incisão transversa no nível do sulco, do peitoral, e o complexo areolo papilar um pouco mais acima. Então, existem essas duas formas de Essa do fazer. sulco pode, de repente, nem aparentar por conta Exatamente, de estar porque naquela região que já tem uma dobra, né? é um relevo natural, digamos ali, no tórax masculino. Interessante. A cirurgia mais procurada pelas mulheres é a prótese mamária? Prótese de mama, sem dúvida. Isso é o primeiro lugar. Não apenas no Brasil, nos Estados Unidos também é. Então, isso digamos assim, é algo conjunto, né? Brasil e Estados Unidos tem as mulheres têm esse desejo de aumentar a glândula mamária, né? De ficar com a mama maior. Mas ela tem outro benefício. Quais sejam? Deixar uma mama mais firme, deixar um colo mais marcado. Então, muitas vezes a mulher até tem já uma mama de tamanho razoável, mas ela quer deixar um colo mais marcado. Às vezes, aquela mulher que já amamentou, que perdeu um peso, tem uma mama mais flácida, quer deixar a mama mais firme. Então, o implante de silicone, a prótese de silicone dá esse benefício. Então, essa é o que as pacientes desejam, é o que as pacientes procuram. Então, é o que é mais procurado no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje em dia, também tem ganho popularidade a suspensão de mama com colocação de prótese. Então, a paciente quer não apenas levantar suas mamas, é comum em quem perdeu muito peso, é comum em quem já teve filhos e amamentou, e quer também deixar a mama mais firme, com o colo mais marcado. Então, entra aí na estatística também. Sem dúvida. É o que a gente nota, né? Eu não tinha esses dados estatísticos, mas você tem, certamente. E eu não posso deixar de falar sobre o comparativo do que em outrora, já faz mais de 10 anos, que a gente assistia na TV, quando eu assistia a TV, não é documentário, mas o seriado com o Dr. Ray. E é um cirurgião plástico brasileiro, ele é brasileiro. Brasileiro, mora lá nos Estados Unidos, e lá a gente via muitas vezes a cirurgia de mamas não com prótese de silicone, mas com solução salina. Isso. Eu não sei se era uma questão das clientes norte-americanas, se era uma preferência, se era o FDA... Não. E brasileiros não querem isso, não gostam, né? Exatamente. No começo dos anos 90, houve nos Estados Unidos uma celeuma, uma polêmica com relação aos implantes de silicone. Então, naquela época, era outra geração de implante de silicone. Os implantes de silicone naquela época eram mais molengas, tinham uma cápsula de revestimento mais frágil. Rompiam e saía aquele gel praticamente de lá. Aquele gel, ele é inerte. Aquilo não é uma bomba relógio como dentro das mulheres. Alguns blogueiros podem falar, né? Exatamente. Como algumas pessoas pregam um terrorismo nesse sentido. Então, era outra geração de próteses. Então, naquela época, houve uma época, Igor, só interrompendo, a gente volta daí. Teve uma época que tinha umas próteses francesas, né? Que Exatamente. Era esse o motivo de retirada? Não, essas daí foi mais ou menos 2012, 2013. Duas marcas, Pipe e Rofil, e que a empresa, a indústria que fazia, usou um silicone que não era de grau médico, era um silicone de grau industrial. Então, foi algo pontual para essas duas marcas. Ainda existem as marcas? Essas marcas, há pacientes que colocaram prótese anos e anos atrás e que não sabem qual é a marca, o que é um problema. É recomendável, fortemente recomendável, que a paciente guarde os documentos referentes à própria prótese. Então, há pacientes que estão por aí ainda com essas próteses, sem saber, e não era um silicone de grau médico. Mas isso daí não fala contra as próteses, isso fala contra essas duas empresas que fizeram esse tipo de produto. Então, eles tinham a autorização lá na época da agência reguladora de vários países, mas fala contra essas marcas. Entendo. Exatamente. Não voltando do ponto que nós estávamos, você estava pegando o gancho para chegar no FDA e na prótese de salina. No começo dos anos 90, então, houve alguns trabalhos que tentaram linkar as próteses de silicone com alguns problemas de saúde. Então, por excesso de precaução, o FDA fez uma moratória. Então, que não se use mais prótese de silicone nos Estados Unidos, até que as empresas tenham dados suficientes para atestar a segurança do produto. Então, lá eles começaram, nesse momento, a usar as próteses preenchidas com soro fisiológico. Uma solução salina, soro fisiológico. Essas próteses também têm seus poréns.
quais sejam. Em primeiro lugar, pode haver uma deflação do implante. Então, a paciente colocou 300, 400 ml de soro fisiológico, alguns anos depois ela pode sentir que o implante está menor, porque houve uma certa deflação do soro fisiológico do interior do implante. O que você chama de deflação? É literalmente, perceba, do ponto de vista de física, nada disso daqui é absolutamente compacto. Existem pequenos, né, poros em tudo quanto é material. Então esse soro fisiológico ele vazava, literalmente vazava, microscopicamente, e ela sentiu isso. Quando a mulher corria, tipo assim, não fazia Esse era um segundo porém. Esse é um segundo porém. Eu costumo fazer uma comparação grosseira. Você comparar 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Tudo é 1 quilo, mas tem consistências absolutamente diferentes. Então, 300 ml de silicone, de gel de silicone, é muito mais macio do que 300 ml de soro fisiológico. É muito mais firme, muito mais rígido. Então, as pacientes que faziam Cooper, jogging, corrida, sentiam balançar, um chacoalhar muito maior do que as pacientes que têm implante de silicone. Eu fico imaginando as piadas, né? E tem um outro porém. Cabines de avião, por exemplo, aqueles aviões menores. Esses aviões de passeio, às vezes, que não precisam ser, digamos assim, tão pressurizadas quanto um avião comercial. Isso. Então, houve já relatos de pacientes sentirem a prótese mais plena, porque lá em cima a pressão é menor. Quando se coloca esse soro fisiológico dentro do implante, eventualmente, algumas bolinhas de ar podem ir junto com aquele soro. Então, elas podem... Houve relatos nesse sentido de pacientes que fizeram algum voo em aviões que não são dessas cabines pressurizadas, esses aviões que vão abaixo, nesse sentido. E só até para a gente amarrar essa questão, essa moratória nos Estados Unidos acabou alguns anos atrás. Então, eles mantiveram uma moratória realmente bem comprida e nos demais países do mundo, as próteses de silicone se mantiveram e se mostraram seguras. Exatamente por isso que o FDA americano voltou a permitir os implantes de silicone. Hoje, nos Estados Unidos, existe praticamente meio a meio em relação a cirurgiões plásticos. Metade ainda continua usando prótese de solução salina porque eles foram treinados com esse uso de prótese, eles têm experiência com esse uso de prótese e às vezes não querem mudar com o time que está ganhando. E uma geração mais nova de cirurgiões plásticos tem usado as próteses de silicone lá nos Estados Unidos. Então, hoje está quase meio a meio essa proporção entre implantes de silicone e de solução salina. Aqui no Brasil, isso não colou, digamos assim, esses implantes de solução salina. Usa prótese de silicone já há muitos anos, né? E sem problema. Deu certo, né? Exato. Já é uma coisa consagrada. Qual o preço médio de uma prótese dessa? Aliás, não posso falar preço, preço médio, média, né? Então, aqui no Brasil, vamos colocar o valor do produto, do material, que se registre. E isso não é o valor de uma cirurgia. Isso não é um valor de uma cirurgia. O valor de uma cirurgia vai depender de que tipo de procedimento a pessoa vai precisar, exatamente, do material, do hospital a ser realizado, entendeu? Entre outros fatores. Entre outros fatores. Um par de próteses no Brasil vai custar, em média, somente o material, entre R$ 2.500 a R$ 3.500, R$ 4.000, a depender da marca e do modelo. Isso. Então, a mesma marca pode ter diferentes modelos. Uma mesma marca pode ter um implante que é mais firme e pode ter um implante que é menos firme, um pouco mais molenga. E isso tem uma razão de ser. Pacientes que vão fazer, por exemplo, uma cirurgia do ponto de vista estético, desejam ter uma mama mais firme, então acaba se usando uma prótese mais firme. Pacientes que colocam a prótese porque estão reconstruindo a mama, às vezes precisam passar por radioterapia, isso endurece a mama reconstruída. Então aí o cirurgião pode acabar usando uma prótese mais molenga. Então acaba sendo um implante que é mais barato. Do ponto de vista de durabilidade, a durabilidade é a mesma, a qualidade do material, a resistência são as mesmas. Nos dias de hoje, eu não consigo imaginar alguém entrando no mercado com um produto de baixa qualidade. Né? Exato. Aqui no Brasil, digamos que a vigilância Anvisa, só do ponto de vista anedótico, realmente exerce um trabalho muito sério, muito sério. Então, se você olhar do ponto de vista da pandemia, houve uma certa... A Anvisa segurou um pouco
as primeiras vacinações, porque eles queriam ter uma boa certeza referente à segurança daquele material, daquelas vacinas, digamos assim. Então, a mesma coisa vale para esses produtos que são usados em cirurgia, para medicações, esferas, né? Exatamente. Então, coisa. Esse material, o implante de silicone, é um material que se usa há muitos anos e que tem mostrado segurança. Então, não é, mais uma vez, não é uma bomba relógio dentro da pessoa. Se fosse uma bomba relógio dentro da pessoa, não teria liberação das agências reguladoras, Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, etc. Todos esses países. Mundo todo. Exato. Então, no dia que houver uma agência reguladora que suspender o uso de prótese, isso vai ser digamos assim, um efeito dominó nos outros países. Imagina. E até hoje isso não aconteceu, e não aconteceu porque já é um material, digamos que já está resistindo ao tempo. Então, já se usa há muitos anos e, então, mostrou a segurança ao longo desse tempo. Faz sentido. E é importante frisar, pessoal que está assistindo, eu não sei em que ano você está assistindo isso, essa resposta que Igor falou sobre o preço médio de uma prótese, e somente da prótese, não é da cirurgia, é em 2022. Nós estamos em abril de 2022. Então, não sei em que ano você está vendo esse vídeo, esse podcast aqui, mas é importante frisar isso. Igor, sobre prótese ainda, é muito frequente que as pacientes que se submetem à cirurgia tenham uma prótese de tamanho diferente da outra, da esquerda e direita. É bem frequente isso. O que acontece? Que se registre. Nós não temos as metades do nosso corpo iguais. Ninguém. Nem o rosto, né? Nem se você tirar uma foto, nada, você já vê nada. um lado é meio vesgo e o outro... Pois é, já houve, por exemplo, reportagens na mídia duplicando, espelhando o rosto de famosos. Eu vi isso. Ficou absolutamente bizarro. E houve agora, mais recentemente eu fiquei sabendo, um filtro de Instagram em que ele espelhava um dos lados do corpo da pessoa. Mesma coisa. Absolutamente bizarro. Então, essas assimetrias, isso são normais, essas assimetrias. Então, a gente não tem pálpebras iguais, nossas sobrancelhas não são iguais, nossas orelhas, as mamas também não são. E elas, após a cirurgia, que é importante que as mulheres saibam disso, vão continuar sem as mamas estarem espelhadas. O que o cirurgião faz é tentar o máximo possível diminuir essa diferença entre os lados. Há mulheres que têm uma diferença tremenda e há mulheres que têm uma diferença mais discreta. Mas o cirurgião ele só vai terminar a cirurgia plástica quando ele olhar para os dois lados e ver uma semelhança muito grande entre os lados. Mas olha, não faz mais nada, não dá nem um pontinho a mais, senão esse grau de semelhança a gente perde. Então é aí que o cirurgião plástico finaliza uma cirurgia. Essa questão de usar próteses de tamanhos diferentes, a gente realmente usa quando observa diferenças importantes. Então, a diferença entre uma prótese de volume é de 20 ml entre uma prótese e outra. Então, 280, 300, 320, 340, de 20 em 20, depender da marca. Isso. Então, é só quando a gente observa uma diferença nesse sentido que a gente vai lá e tenta equilibrar com próteses de tamanhos diferentes. Coloca uma prótese maior no lado menor e uma prótese menor no lado maior para poder equilibrar balancear. Isso daí. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui, Igor, da seguidora e amiga, residente de cardiologia lá de Recife, Cíntia Andrade. Espero que esteja assistindo, Cíntia. Não está ao vivo, mas você deve estar vendo agora a gravação. Ela pergunta sobre a famosa, eu odeio esses nomes que visam pescar o cliente. Ela falou High Definition, que por aí as pessoas falam Lipo HD. Eu já fui ler, a gente já conversou sobre isso. Que é um abdômen tanquinho feito por gordura, né? Fala, por favor. É mais ou menos isso. O cirurgião que descreveu esse procedimento é um cirurgião colombiano, Alfredo Royos, e ele já tem experiência nisso já desde o começo dos anos 2000, mais ou menos. Então, consiste em o cirurgião passar a cânula de lipoaspiração com maior profundidade, até mais superficialmente, também mais perto da pele, naquela região dos limites do músculo do abdômen. Os gominhos do reto abdominal. Né? Exatamente. Então, no sexo feminino, mais nas laterais, no sexo masculino, aquele abdômen mais definido com os gominhos. Então, aquilo ali, o cirurgião está desenhando aquele relevo na parede abdominal do paciente. Isso daí pode ser algo vantajoso para uma pessoa que sempre quis ter o abdômen tanquinho, mas digamos que não se esforçou tanto. Prefere uma pizza. Do ponto de vista de alimentação e de academia, vamos colocar assim.
Ele tem um porém. Qual seria o porém? É o único porém relacionado a essa técnica. Primeiro, a má indicação, digamos assim. Todos nós, ao longo dos anos, vai cair o nosso metabolismo. E a gente vai ter cada vez mais dificuldade de manter o peso. Sim. Isso aí vai acontecer com todo mundo mais cedo ou mais tarde. A partir do momento em que aquela pessoa começa a ganhar peso, essa gordurinha vai se localizar naqueles limites dos gominhos e naqueles limites onde o cirurgião passou a cânula de forma mais veemente, ali não vai aparecer a gordurinha. Então pode-se criar uma deformidade que o próprio Alfredo Royos descreveu como casco de tartaruga, que seria aquele abdômen mais gordinho, porém todo marcado, Donatello, todo dividido. Exatamente. Tartaruga Ninja. Exato. Ele mesmo descreveu isso daí. Então, o paciente bom candidato é aquele paciente que já tem uma rotina boa de atividade física e se alimenta bem. Então, digamos que o cirurgião plástico vai ali ajudá-lo a ter um abdômen mais definido. Se o paciente não faz parte desse nicho de hábitos, ele tem uma grande possibilidade de lá na frente perder o resultado e acabar ficando com esse abdômen meio bizarro do casco de tartaruga. E aí, a correção é absolutamente difícil. Houve já algumas famosas artistas, influenciadoras digitais que fizeram esse procedimento, eventualmente talvez não fossem boas candidatas e que hoje até escondem o próprio abdômen. Então já teve famosa por aí de fazer esse procedimento e quando você vai olhar as redes sociais, as páginas delas, está escondendo. Na minha cabeça, o que eu imagino é que pessoas com essa mentalidade têm um problema de autoaceitação e quando ocorrer alguma coisa nesse aspecto que você falou, ela envelhecer, mais problemas virão. A minha visão sobre essa questão da lipoaspiração de alta definição é muito clara. Por mais que o paciente seja um paciente que tenha bons hábitos alimentares e que se exercite bem, se você fizer uma boa lipoaspiração, ela já vai ter um excelente resultado. Essa pessoa já vai ter um bom resultado e naturalmente vai aparecer a definição do abdômen porque ela já faz atividade física, ela já se alimenta bem. Então, eu não vejo por que você expor a essa possibilidade de lá na frente a pessoa acabar ficando com a deformidade em casco de tartaruga. Então, a lipoaspiração de alta definição, digamos que ainda não é algo consensual. São todos os cirurgiões plásticos que fazem, não. A gente sempre tem que pensar lá na frente. O Dr. Yves Pitangui foi um expoente da cirurgia plástica mundial e ele dizia já muito antes da lipoaspiração em alta definição ser descrita, ele dizia, olha, os modismos passam, as cicatrizes ficam. Então ele viu muitos modismos virem e irem embora e não se firmarem. Então, por exemplo, o último modismo que veio e foi embora e não se firmou é a bichectomia. Então teve muita gente, mesmo pessoas com a face magra, que não tinham tanta gordura na face, que fizeram bichectomia e que começaram a ter problemas em relação a isso e que agora desejam volumizar a face. Pois é. Entendeu? Porque se você perceber, quando a gente vai envelhecendo, a gente deseja volumizar a face, devolver o volume que a gente tinha na juventude, só que essas pessoas tiraram o volume ali na bochecha. Então isso foi um modismo, muita gente fez, já tem dentista relatando, pacientes que mordem o interior da bochecha porque perdeu esse revestimento. Fizeram a bichectomia. Exato. Então, alguns modismos já vieram, já foram embora. Fio russo, fio farpado, veio e foi embora e não se sustentou. Às vezes com os nomes, né? Os nomes que atraem, né? Esse lance HD, laser, mega, hiper, uber, etc. Eu estava vendo aqui no meu roteiro, e não tenho como não falar sobre isso, eu acho que vale a pena, que é a questão da banalização de alguns procedimentos. E eu vou usar o termo que eu acho que é mais adequado, até pela cor vermelha aí da pílula. Muitos profissionais que não teriam legalmente a credencial para fazer determinados procedimentos, porém, que fazem, angariam clientes para si e acabam não sendo tão éticos assim. Porém, os conselhos da profissão destes profissionais não se importam. O nosso não, o nosso Conselho de Medicina é meio pesado em relação a... O que a gente tem visto são alguns conselhos profissionais de legislarem em causa própria. Então, o próprio conselho de determinada profissão vai lá, a partir de agora nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo, estamos habilitados porque nós, durante a nossa graduação, estudamos muito isso daí. Ou seja, muita calma nessa hora. O público leigo precisa entender
que o procedimento deve ser feito com um profissional absolutamente capacitado. Então, se você vai num profissional qualquer, mesmo que seja médico, digamos assim, avalie o currículo daquele médico. Hoje em dia está havendo, já entrando em outro problema aí, uma explosão de faculdades. Avalie se aquele profissional lá, se ele realmente fez a residência médica que lhe habilita a realizar aquele procedimento com segurança. Sim. Fazer por fazer. Fazer, muita gente faz. Tem pode coragem, dar né? complicação, é coragem, né? Então, eu assisti uma palestra do Leandro Carnal, que ele dizia, olha, quem detém o conhecimento tem que ocupar espaços na mídia para poder levar esse conhecimento à população, que é leiga. Então, há hoje pessoas que não têm conhecimento nas redes sociais falando sobre assuntos que não entendem absolutamente nada. Parece que sou eu falando. O que é uma pena, entendeu? É verdade. Então, quem detém conhecimento tem mais que preencher esses espaços, porque não há lacuna de poder, digamos assim. Então, alguém vai preencher aquele espaço que sejam pessoas habilitadas. Lipo de papada, eu vi rolou aí nos WhatsApps da vida, rolaram várias fotos de uma jovem, inclusive, muito bonita. Antes de o colega, que eu não sei se era médico, que estava fazendo a lipo de papada, ele pegou um ramo da carótida externa. Somente quem está assistindo não sabe o que é a carótida externa. É uma artéria muito calibrosa que irriga a face. E um ramo dela vai ser igualmente calibroso. Consequentemente, fez um hematoma gigantesco, teve que operar e não sei o quê. Então, eu estava vendo que a lipo de papada tem sido meio que banalizada, né? Muita gente está fazendo aí, o paciente não vê. E numa área nobre, que é o pescoço. Cirurgiões treinados, habilitados, muitas vezes, olha, procedimento no pescoço, entram com cuidado. Né? O cara fez residência e vai lá com cuidado. Não é que o cirurgião tem medo, não. O cirurgião tem respeito por aquela região anatômica. Então, pescoço é uma área em que existem vasos calibrosos, como você falou, e um hematoma desse, a depender do tamanho, do volume, ele pode até comprimir vias aéreas do paciente, e o paciente chegar nas últimas em um pronto-socorro. Então, a lipoaspiração de papada, que ficou popularizado com esse nome, a gente chama de lipoaspiração de submento. Então, mais bonito, né? Até valoriza, técnico, né? E um nome técnico, né? Então, a lipoaspiração dessa região, ela deve ser destinado ao paciente que tem um acúmulo de gordura. Há pacientes que, além do acúmulo de gordura, têm excesso de pele e flacidez dos músculos dessa região, que é o músculo platisma. Então, vai ficando com aquela região do submento muito flácida, muito caída, parecendo o papo de peru, né? Tem pacientes que às vezes falam assim. Então, a lipoaspiração, ela é para o paciente que tem um acúmulo de gordura nessa região. Mas, mais uma vez, tem que ser feita com um profissional habilitado. Eu já vi vídeos de profissionais fazendo isso daí em consultório e às vezes até com, digamos assim, asepsia, falhas de asepsia grosseiras. Então há que se ter muito cuidado. Uma lesão vascular ou uma lesão nervosa nessa região pode até deixar o paciente com uma certa paralisia dos músculos do lábio. E o paciente ficar com aquele sorriso torto, sem conseguir ter força às vezes para fechar bem a boca, ter escape de líquido. Porque existem nervos que passam nessa região em direção aos lábios. Então é um perigo. Tem que ser um profissional muito habilitado. Podem ser irreversíveis, né? Lesão nervosa. Pode ser irreversível. A pessoa fica lá com a boca torta e um abraço. É um nervo motor. É um ramo do nervo facial que passa nessa região, entendeu? E que realmente pode ser lesado de forma intempestiva num procedimento em que a pessoa queria somente melhorar a estética. Então há que se atentar muito para a capacitação do profissional. Igor, eu tenho certas condutas como médico, né? Quando eu vou atender pacientes, eu também trabalho com parte estética de varizes. Mas na entrevista inicial, eu tomo muito cuidado em captar pequenas variações psicológicas, quiçá psiquiátricas. E eu imagino que os cirurgiões plásticos, durante a sua residência e sua vivência após a residência médica, também trabalhem com isso. Saber o limite do paciente que ele não sabe ainda. Ele chega e, não, eu quero isso, eu quero fazer isso. Então, vocês aprendem com a vida ou na residência determinadas táticas educadas de dizer, olha, cara,
eu não vou te operar. Sim, sim, sim. Você sabe bem, se é cirurgião também, que existe um aforisma, né? Que o grande cirurgião não é pelo número de pacientes que ele operou, é pelo número de pacientes que ele não operou. Não operou. E isso tem uma razão de ser, não operou por excesso de, eu sou muito bom, não vou operar qualquer paciente. Não. É realmente por não ver a indicação daquele paciente. Se o paciente vem para você desejando operar, ou seja, quer, de alguma forma, contratar seus serviços, então você fica tentado ali a querer operar todo mundo. Não, tem pacientes que realmente não têm indicação. Então, o Dr. Ivo Pitangui dizia que o bom paciente é aquele que conhece muito bem os limites da cirurgia plástica, o que ela pode trazer para si, que não tem expectativas irreais e que sabe muito bem o que quer. Então, às vezes, tem paciente que vem no consultório do cirurgião plástico e que, não, doutor, eu queria que o senhor visse o que é que pode fazer na minha face. Não, o que é que o senhor acha que eu posso melhorar? Exato. O senhor acha que eu preciso disso? Olha, veja, eu quero saber da senhora, eu quero saber de você. O que é que está lhe causando um certo transtorno? O que é que você deseja melhorar? Né? Eles sinalizam. Então, esse tipo de paciente que tem expectativas irreais, que acha que a perfeição é possível, perfeição, veja, né, aqui para nós, não, isso não está dentro da realidade do paciente, às vezes. Aquele paciente que não sabe bem o que quer, aquele paciente que já operou várias vezes aquela região, nossa, e que procura um novo médico para querer operar, e às vezes você observa, olha, tá tudo bem com o seu nariz, com o seu abdômen, entendeu? Você tá bem operada, por que você tá querendo operar novamente? Então, pacientes que são, olha só mais essa, usuários de médicos, ou seja, pacientes que vão a 5, 6, 8, 10 médicos, olha, eu sempre digo aos pacientes, você sinta-se à vontade para procurar uma segunda, terceira opinião, mas tem pacientes que eles querem se operar com um médico que vai dizer o que ele quer ouvir, e não o que a medicina, a cirurgia plástica diz que é o mais apropriado para ela. Então, eu já recusei pacientes por causa disso. Entendeu? Ela queria que eu dissesse que a lipoaspiração que ela fez não estava boa, que estava assim, que estava assado, e queria fazer mais umas. Olha, veja, acho que a senhora está muito bem, acho que foi bem operada, nem lhe vi antes dessa cirurgia que você fez, mas eu estou vendo que a senhora está muito bem. Se fizer uma nova cirurgia, pode ser até que piore sua situação. Então, muitas vezes, esses pacientes foram a vários outros profissionais, pacientes que, às vezes, depositam na cirurgia plástica um determinado objetivo. Não, quero salvar meu casamento, vou fazer uma cirurgia plástica. Pode ser que o seu marido, a sua esposa, esteja decidido com ou sem o resultado da cirurgia plástica. Vou fazer essa cirurgia para que eu ganhe uma promoção, para que eu finalmente ganhe aquele emprego. Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Então, esse tipo de paciente que tem esse tipo de pensamento não são bons candidatos. Tem uma grande chance de ter alguma frustração no pós-operatório. Então, são pacientes que, literalmente, devem ser encaminhados a um psicólogo ou a um psiquiatra. Eu acho que as pessoas têm receio de ir ao psiquiatra. Exato. Então, eu sempre digo aos pacientes, mas olha, eu vou encaminhar. Já lhe digo antecipadamente, psiquiatra não é médico de gente que tem doida, não é. Entendeu? Trata depressão, trata ansiedade, trata outros problemas também. E aí eu tenho certeza que quando você voltar, você vai me dizer, doutor, se eu soubesse eu tinha ido antes, entendeu? Que bom que o senhor me encaminhou para passar nessa consulta. Então, tudo depende da forma como o profissional vai dizer para o paciente. Um dos sinais que eu uso na minha prática cirúrgica é se o paciente está falando mal de médico. Já foi usuário de médico, quando ele chega falando mal do médico, primeiro eu não vou tratar, eu não assumo. Eu peço para voltar para o colega. Falo bem de todos os colegas, não falo mal para ninguém sobre profissional nenhum. As minhas concepções sobre quem quer que seja são minhas, até porque ele está falando mal do outro e vai falar mal de mim também, independente do que eu fale, do que eu faça. Então esse aí eu não opero, eu não faço nada. Vai chegar uma máquina e quando a máquina chegar, eu ligo para essa pessoa e ela vem fazer o tratamento. E essa máquina ainda vai ser inventada daqui a uns 10 anos. Então, quem sabe ela chega para a gente fazer o tratamento. Igor, máscara de Marquardt é usada como parâmetro de perfeição. Acredito que ela usa a regra de Fibonacci, de proporções, né, proporção áurea. Os cirurgiões plásticos usam a máscara de Marquardt para chegar
numa proporção melhor em relação a procedimentos estéticos na face? Olha, essa é uma pergunta boa, né? Tem muita gente que diz, a cirurgia plástica é uma arte, né? Isso. Eu gosto muito de fazer a seguinte comparação. Eu gosto de arte, eu sou curioso em arte, eu não entendo de arte. Eu leio bastante, mas eu sou curioso. Eu digo aos pacientes o seguinte, se você colocar Leonardo da Vinci, Van Gogh, Delacroix para pintar uma maçã, eles vão pintar maçãs absolutamente diferentes. Se você coloca um cirurgião plástico para colocar uma prótese de mama, seja um cirurgião brasileiro, seja um cirurgião americano, seja um cirurgião japonês, se ele for bem treinado, ele vai fazer a técnica consagrada e aquelas pacientes você não vai saber quem foi que fez. Quem foi que aquele vai ficar ali na média, não vai né? saber. Um Van Gogh você sabe. Isso. A maçã que ele pintou, o Leonardo da Vinci, mesma coisa. Então, doutor Ivo Pitangui, certa vez perguntaram a ele se havia um nariz pitangui. Mas olha, tem 4 narizes pitangui, que são dos meus filhos. Ele disse desse jeito, entendeu? Aham. Então, essa questão do cirurgião plástico procurar a perfeição, usar Fibonacci, o abdômen como uma lira, né, o formato de lira, parece um violão. Então, isso aí está descrito na literatura científica como aquelas proporções da perfeição. Mas o cirurgião plástico, ele vai procurar exercer a técnica cirúrgica que está descrita. Então, hoje, se você pega os livros de cirurgia plástica, tem técnica descrita para reconstrução de nariz, para cirurgia estética do nariz, reconstrução de mama, cirurgia estética da mama. Se você segue aquela técnica, a paciente vai ter um bom resultado. Vai ter um bom resultado. Então, digamos assim, o esmero técnico está nos detalhes de manipular bem os tecidos, de fazer uma sutura bem realizada. Agora, se você me perguntar se o cirurgião não veja, é porque a proporção de Fibonacci aqui nesse abdômen, deixa eu calcular direitinho, Não faz não isso. chega a ser a Não esse chega a ponto. tanto. Não chega a tanto. Mas que sim, se o cirurgião plástico segue a técnica estritamente, a paciente vai ter um bom resultado. O paciente vai ter um bom resultado. Lógico que, a partir do momento em que a cirurgia finaliza, a partir dali entra em campo a cicatrização do paciente, as condições do próprio paciente, os cuidados do próprio paciente, as orientações que ele vai seguir. Então, eventualmente, 2 pessoas operadas pelo mesmo cirurgião podem ter um resultado diferente, não porque o cirurgião mudou a técnica, ele pode usar a mesma técnica consagrada, mas porque as pessoas tinham condições clínicas e de cicatrização e de cuidados. Um cuidou bem, o outro não cuidou, então não vai ter o mesmo resultado. Faz sentido para mim. Salvo engano, a plástica de nariz começou na Índia, né? Exato. Eram bandidos e mulheres adúlteras. Tidas como adúlteras, não Exato. necessariamente adúlteras. Exatamente. Né? Quando alguém falava ou achava, tirava o nariz e alguém reconstruía. Eu costumo dizer que a cirurgia plástica é uma das especialidades mais antigas da medicina. Jesus não era nem nascido e já se fazia reconstrução de nariz. Houve um médico indiano, o Dr. Sushruta, que fazia reconstrução de nariz usando a pele da testa para exatamente essas pessoas que tinham estigma na face. Então havia essa punição, que era amputar o nariz, lá na Índia. Então, 700, 800 a.C. Jesus não era nem nascido. E ele já fazia as reconstruções usando a pele da testa. Então, hoje ainda se faz esse tipo de cirurgia para reconstrução de nariz, principalmente em situações de câncer de pele na região do nariz, e por isso que ainda se chama de retalho indiano. Então, é uma especialidade muito antiga, muito antiga. A cirurgia plástica moderna veio da Primeira Guerra Mundial para cá, que ali eram os sequelados de guerra. Então, o Dr. Harold Gillis, britânico... Tinha muito embate corporal na Primeira Guerra. Exato. 1914 a 18 era lutando um contra o outro mesmo. Exatamente. Né? Então, essas sequelas eram explosões, entendeu? Nas trincheiras. E minas, exato. Então, ficavam sequelados. Então, essa é a cirurgia plástica moderna. Então, dali para cá, houve um grande desenvolvimento de mais técnicas de reconstrução. Dali começaram a vir técnicas estéticas, mas do ponto de vista de berço da cirurgia plástica, foi na Índia séculos antes de Cristo. Na faculdade, e também quando a gente está nos rodízios do internato, a gente aprende uma máxima, que nariz é bem complicado operar e é muito complicado reoperar. Tanto que dizem que na especialidade da plástica tem pessoas que só fazem nariz e, consequentemente, há outras pessoas que não fazem nariz. Quanto disso aí é verdade, essa questão de mexer, remexer e operar de novo? 100% verdade. Porque o nariz é o centro da face, é o cartão de visitas da face de todo mundo.
O nariz é uma estrutura pequena e cujos pontos, cuja dissecção é muito delicada. Então, você manipula estruturas muito finas, muito frágeis. Então, demanda muita expertise, muita destreza do cirurgião plástico. Então, só se mete a fazer nariz, com segurança, aquele profissional que fez uma boa residência, que teve um bom treinamento. Então, ali ele vai aprender a fazer essa cirurgia. Inclusive, na residência de cirurgia plástica, a plástica do nariz é destinada aos residentes do último ano. Então, quando ele já fez ali pelo menos 2 ou 3 anos de cirurgia geral e já está ali no 3º ano de cirurgia plástica, já está no 5º ou 6º ano de treinamento. Então, ali ele já tem experiência suficiente para manusear com delicadeza essas estruturas, seguindo a técnica. Reoperar o nariz é muito mais difícil. Uma pessoa famosa que operou muitas vezes o nariz foi o Michael Jackson, e que infelizmente foi ficando com o nariz esqueletizado. Então, a plástica de nariz, existe essa possibilidade. Toda vez que você mexe em alguma coisa no corpo, vai se fazer uma cicatriz. A cicatriz não é só na pele. Internamente também há cicatrizes. Fibrose danada, né? Como qualquer coisa que cicatriza na gente. Então, essas cicatrizes internas podem acabar comprometendo a respiração, podem acabar repuxando, de alguma forma, as narinas, a ponta do nariz, os ossos do nariz numa situação de osteotomia, que a fratura do nariz também pode acabar não ficando tão alinhada. Então, operar uma segunda ou terceira vez o nariz exige muito mais perícia do cirurgião plástico. A rinoplastia estruturada usa cartilagens, enxertos de cartilagem para deixar o nariz bem posicionado, respirando bem e bonito, esteticamente. Quando a pessoa vai fazer uma segunda ou terceira cirurgia plástica, já não tem tanta cartilagem assim para o cirurgião plástico usar como enxerto. Então, muitas vezes, ele tem que lançar a mão de enxerto de cartilagem da costela ou das orelhas. E aí, o paciente tem que estar ciente de que para ir para uma segunda ou terceira rinoplastia, ele tem que estar, digamos assim, muito decidido no que quer melhorar, no que quer aperfeiçoar, no que quer tratar. E o cirurgião plástico tem que também estar muito seguro do que vai ser feito ali por aquele paciente, onde que ele vai coletar algum enxerto de cartilagem para poder deixar o nariz bonito esteticamente e respirando, que é a principal função do nariz, é respirar. Então, há pacientes que, eventualmente, antigamente tinham uma rinoplastia chamada reducional. Então, lá na década de 70, 80, era uma outra geração, digamos assim, da rinoplastia, em que se retirava muita cartilagem do nariz para deixar o nariz mais afilado, e que havia como consequência narizes que não respiravam bem. Então, quando o paciente inspirava o ar, o nariz colabava. Então, isso... Ficava respirando pela boca. Exatamente, virava um respirador bucal. Então, a rinoplastia estruturada veio para corrigir essa situação. E aí é o que há de, digamos assim, de mais consolidado. Hoje, de alguns anos para cá, surgiu a rinoplastia preservadora, que foi descrita por cirurgiões americanos e turcos, que trabalham muito frequentemente com pacientes norte-americanos e europeus que têm uma pele mais fina do que a do brasileiro. Então, essa rinoplastia estruturada tem muito merchandising nas redes sociais. A rinoplastia preservadora, muito merchandising nas redes sociais, como se fosse algo revolucionário, mas os próprios cirurgiões que descreveram a técnica dizem, olha, existem limitações, não vale para todo mundo. Um dos cirurgiões que descreveu a técnica, Dr. Barış Saki, que é turco, ele já fez palestra no Congresso Brasileiro e disse, olha, pode ser que no público brasileiro, que tem uma pele mais espessa, essa técnica preservadora não apresente bons resultados. Faz sentido. Então, é muito importante que o paciente seja orientado, ele não se deixe levar pelo sensacionalismo, entendeu? Há quem adore um sensacionalismo, até profissionais, né, muito habilitados, mas que se valem do sensacionalismo, o que é péssimo. E aí o paciente tem que ver se realmente aquilo é, de fato, indicado para ele. Faz sentido o que você falou aí. Então, nariz é difícil mesmo, É né? difícil, é do último ano da residência. Do último ano. Sem dúvida. Existe a rinomodelação, é com ácido hialurônico, não é isso? É com ácido hialurônico. Não se usa mais PMMA. Não, PMMA foi um produto que surgiu no começo dos anos 2000 e é um produto definitivo. Tem muita gente que vem no consultório, doutor, eu quero fazer um preenchimento e eu quero algo definitivo. Como seria bom se tivesse um botox faça definitivo. Aqui. Exato. E isso foi um problema. O PMMA é um produto definitivo. Houve pacientes que tiveram reação ao PMMA,
Eu vi Exatamente. um Reações na caso, pele, meu inflamações, dor, secreção, pacientes... necrose de nariz por PMMA. Exatamente. Pacientes que tiveram, olha, eu vou na urgência tomar anti-inflamatório, antibiótico 2 ou 3 vezes por ano por causa desse PMMA que eu coloquei lá em 2004, 2005. Entendeu? E é o produto definitivo. Colocou, não tem mais volta. Então já tem também a Gretchen, por exemplo. Só do ponto de vista de exemplo, ela mesma falou que usou esse produto e eu imagino que tenha usado. Ela é uma pessoa muito famosa que cuida muito da própria aparência e ela deve ter colocado no boom do PMMA esse tipo de produto. Então, aquele produto vai estar sempre lá. Então, o produto definitivo pode trazer esse porém. Se a pessoa, digamos assim, se arrependeu de ter colocado, não tem mais volta. Se a pessoa, não quero mais ter essa aparência preenchida, não tem mais volta, o produto é definitivo. Então, isso praticamente não se usa mais, está praticamente em desuso. O que mais se usa são os produtos que ao longo do tempo eles vão ser dissolvidos. Então, o ácido hialurônico é o mais popular deles, é o que mais usa e é seguro, porque numa situação de intercorrência, vamos supor, o profissional aplicou numa determinada região da face e notou que aquela região está com sinais de isquemia, como se esse produto estivesse comprimindo um determinado vaso sanguíneo, o profissional pode lançar mão da hialuronidase, que é uma enzima que dissolve esse produto. Então é um produto muito seguro nesse sentido. E se lá na frente, mais uma vez, olha, acho que meu lábio ficou muito inflado, acho que as minhas bochechas estão muito cheias, acho que botei muito produto, você pode dissolver ou lá na frente não fazer mais. Que esse produto vai ser dissolvido, né? Naturalmente. Então, é uma vantagem essa questão de não ser definitivo o produto. O paciente faz quanto e quando quiser, digamos assim. Sensacional. Isso aí é fantástico. Eu acho que vale muito a pena. Eu já fiz harmonização com ácido hialurônico. Muito bom. Com relação ao nariz, que você perguntou bem sobre a rinomodelação, ela geralmente deve ser feita na linha média do nariz, na parte do meio do nariz, porque é uma área mais segura do ponto de vista de vascularização. A vascularização do nariz vem toda pelas laterais. Então, a chance do profissional pescar algum vaso sanguíneo ou comprimir um vaso sanguíneo é maior nas laterais. Então, na linha média, é uma região anatomicamente mais segura. Então, é possível preencher a região da glabela, essa região aqui logo abaixo dela. Então, se a pessoa tem essa região ali do rádix do nariz muito fundo, é possível preencher ali. É possível também na região da ponta do nariz arrebitar um pouco mais. E aí até disfarça a giba do nariz de um determinado paciente. Pode no meio dele, aí disfarça preenchendo a ponta. Exatamente. Então é possível disfarçar. Agora, é importante que o paciente saiba que a rinomodelação também é um produto reversível. Vai ser dissolvido ao longo do tempo. Então, uma pessoa que é jovem, 25, 30 anos, ela tem que ver que se ela quiser fazer esses procedimentos até os 50 anos, ela vai aplicar a cada ano, no máximo a cada 2 anos, entendeu? Então, aí o número de vezes que você vai aplicar, se você for colocar na ponta do lápis, vai sair quase o mesmo custo ou até mais caro do que uma rinoplastia, que é um produto definitivo. Então, é importante que o cirurgião e o paciente conversem para saber o que está mais indicado, saber a longevidade do resultado que o paciente deseja, para colocar na ponta do lápis. Se não é melhor a rinoplastia, que é um procedimento definitivo, ou se ele quer simplesmente, não quero fazer só por um tempo, quero sair bem nas fotos da minha formatura, do meu casamento, e não queria algo tão definitivo. Ok, maravilha, é uma boa indicação. Igor, você trabalha ainda com cirurgia reconstrutora para pacientes pós-cirurgia para câncer? Sim, trabalho. O que mais fazemos é reconstrução de mama, para quem perdeu a mama por causa de câncer, e reconstrução de cabeça e pescoço. É o retalho miocutâneo ainda para mama? Hoje, cerca de 85% das reconstruções de mama é o que a gente chama de DTI, que é o Direct to Implant. Então, hoje, a mastectomia as mastologistas conseguem diagnosticar mais cedo, conseguem preservar mais pele da mama. Sensacional. E aí o cirurgião plástico consegue fazer uma reconstrução mais simples, sem precisar da pele do músculo das costas, da pele do músculo do abdômen. Então, a pele e músculo das costas virou um plano B, a pele e o músculo do abdômen virou um plano C, porque hoje o plano A é conseguir preservar essa pele toda da mama, prótese. E aí o cirurgião plástico pode colocar a prótese diretamente por baixo do músculo peitoral ou menor, envolto por uma matriz, o que se chama de matriz dérmica, que lembra
digamos assim, uma lâmina de presunto, digamos assim, mas ele pode ter origem porcina, pode ter origem bovina, pode ter até origem cadáver humano. É uma matriz com o tecido conjuntivo doador, digamos assim, sem células, é uma matriz dérmica acelular, então é só aquele arcabouço proteico, e pode envolver também a prótese. Então é o que se chama de DTI, Direct to Implant, direto ao implante. Isso. Então, hoje é 85%. Você faz na mesma cirurgia, né? Na mesma a mastologista cirurgia. ou o mastologista retira a mama, faz esvaziamento linfonodal se precisar. Exato. E você vai lá e reconstrói. Faz a reconstrução que é mais rápida. Demora 50 minutos para fazer esse tipo de reconstrução. A recuperação para o paciente também é mais rápida. E numa situação de intercorrência, por qualquer motivo, você tem o plano B nas costas, tem o plano C no abdômen. Geralmente o mamilo sai? Geralmente, né? Mas, como eu falei, hoje se consegue cada vez mais diagnósticos precoces. Então, as mastectomias poupadoras de complexo aureolo-papilar também têm aumentado. Então, porque isso vai depender. Sexual, né? Exatamente. Isso vai depender do estágio da doença, mais precoce ou não, e da localização do tumor em relação à pele da areola. Uhum. Então, se um tumor, por mais que seja pequeno, esteja muito perto da areola, não vai ser possível preservar. Se ele está longe da areola, pode ser que seja possível preservar. Mesmo que não se preserve, existe a reconstrução da papila e da areola. Uhum. Então, hoje, o que mais fazemos é um retalho de pele reconstruindo a papila, que é a região projetada da areola, e um bom tatuador faz a micropigmentação ao redor. Então, um bom tatuador, ele vê a cor da areola da mama contralateral e reproduz ali uma tatuagem com a cor mais parecida possível. Fantástico. Exatamente. Então, isso poupa aquele enxerto de pele que antigamente se retirava da virilha. Então, a paciente não precisa mais dessa cicatriz. Antigamente, se tirava essa pele e fazia um enxertinho ali ao redor da papila. Então, isso tem um poder sobre a psique da paciente incrível. Total, né? Total. Esse benefício da autoestima, entendeu? Da paciente muitas vezes nem se ver mastectomizada. Ela entra na cirurgia com as duas mamas e sai da cirurgia com as duas mamas. A mama é devidamente reconstruída. Espetacular. Eu estava falando com um amigo meu, instrutor da TLS também, você sabe que eu trabalho com a TLS, ele é cirurgião plástico, R3 de plástica, do Hospital das Clínicas, São Paulo. E lá eles têm um serviço que é para operar homens trans. Eu não sei como chama, mulher trans, né? O homem que vai tirar o pênis e fazer uma neovagina. Isso, mulher trans que chama, né? A cirurgia das duas formas. Do homem para a mulher e da mulher para o homem. O que eu estou me referindo, que a gente estava conversando, seria o homem que quer transformar-se em mulher completamente. É possível. A cirurgia consiste na emasculação. Então, os testículos vão ser retirados. É possível fazer um retalho na região do períneo para simular, criar uma nova vagina, é uma neovagina, um retalho de pele. E a glande, como ela tem uma função sensitiva, é preservada para fazer como um clitóris, entendeu? Então, essa plástica existe. E de resultados excelentes. Excelentes. Tem um filme aí que é fantástico, né? Forte demais, que é o do Almodóvar, A Pele que Habito, com Antônio Bandeiras, né? Ele é cirurgião plástico e vale muito a pena o pessoal que está assistindo aqui que não assistiu a esse filme. Nosso tema lá na hora não era praticamente a cirurgia plástica, por assim dizer, para troca de sexo, mas como era complicado você falar com o pessoal, não por haver complicação, mas por eles transformarem quaisquer palavras em suspeita de que está sendo vítima de preconceito, etc. E, na minha opinião, o que acontece na atualidade é uma supervalorização do preconceito que está na cabeça da pessoa e, na verdade, a outra está atendendo normal. Ele diz, Franklin, a gente tem dificuldade para atender o pessoal trans, porque eles chegam com a arma em punho, fazendo uma metáfora aqui, né? O cara chega com raiva de você, achando que você vai tratá-lo mal pelo fato dele ser público trans, né? Eu acho que os progressistas têm culpa no cartório aí por colocar essa mentalidade de vítima na cabeça das pessoas, quando hoje a gente vive numa sociedade que a aceitação de quaisquer hábitos ou quaisquer coisas é muito maior, por exemplo, comparado com 10 anos atrás. As pessoas hoje aceitam muito bem quaisquer sexualidades, sem interrogar, etc.
Então, a pauta era essa, era a aceitação da conversa mesmo dos do ponto de plásticos vista legal, do ponto de vista legal, o paciente, antes de fazer a cirurgia, ele tem que fazer um acompanhamento com psicólogo, tem que ter literalmente um laudo liberando aquele paciente, dizendo que ele está pronto, que sim, realmente é o que há de mais indicado para o paciente fazer. Então não é simplesmente chegar lá e operar. Não é. Tem que passar realmente do ponto de vista legal. Certo. Como é a cirurgia do homem trans? Ou seja, a mulher que quer, a partir daquele momento, se sente homem e a partir daí ela existe um retalho da parede anterior da vagina. Então existe um retalho da parede anterior do canal vaginal em que é dobrado em cambalhota, de modo que aí se faz um neofalo e a paciente vai poder ali urinar de pé. Naturalmente, os pacientes vão tomar hormônios para que possam ter aquela testosterona circulante, né, em níveis maiores. Entendo. Então, isso também vai virilizar o falo, o clitóris, entendeu? Então, o paciente com esse retalho da parede anterior do canal vaginal em cambalhota vai poder urinar de pé. Cara, incrível, viu? Exato. O porém da técnica é que, em muitos casos, não se consegue criar um falo suficiente para a penetração. Então, isso é uma limitação. Seria o quê? 12 centímetros? Porém... O suficiente para... porém, ainda assim, o paciente vai poder ter relação com a parceira, entendeu? Sem problema. Agora, urinar de pé é algo muito importante, entendeu? Então, essa cirurgia permite urinar de pé. Então, visa isso. Lógico que as gônadas também vão ser retiradas, assim como no sexo do masculino para o feminino. Entendeu? Mas o grande detalhe é esse. Esse retalho em cambalhota da parede anterior da vagina para que aí possa se criar esse falo, para que se virilize o clitóris, entendeu? Que tem essa função erógena, essa função sensitiva, isso é preservado. Entendo. E vai poder urinar de pé. E esteticamente fica um pequeno falo mesmo? Exatamente. E lógico que esse hormônio vai ter que ter um acompanhamento com urologista, com endocrinologista. Entendo. Entendeu? Para que tudo seja mantido dentro de níveis da segurança, a quantidade a ser tomada. É uma dúvida genuína. É feita esterectomia? Retirada do útero? É possível também. Tem que fazer? Existe a situação, né? Você já deve ter visto, de homens trans que engravidam. Né? Você já deve ter visto isso daí. Então, isso realmente é algo que vai estar muito ali na seara do paciente, com o psiquiatra, com o psicólogo, com o profissional cirurgião. Então, isso é algo... É complexo, né, cara? Realmente trabalhar complexo, com isso aí. É algo complexo. Do casal, entendeu? Do parceiro ou da parceira daquele paciente. Então, é algo realmente que tem muitas variantes, digamos. Entendo. Igor, o papo tá fantástico, mas a gente vai ter que daqui a pouco encerrar, e eu não posso encerrar sem falar no carro-chefe, que é a toxina botulínica, que é espetacular. Eu uso a cada 3, 4 meses, estou até atrasado aqui com as rugas aqui, mas semana que vem já farei a aplicação no meu Botox. Então, hoje, salvo engano, o que se chama, o nome desse procedimento seria o Launch Procedure, corrija-me se eu estiver errado, que é o procedimento do almoço, né? A pessoa sai do trabalho, faz o Botox. Então... É muito rápido, realmente. A aplicação de Botox é algo que muita gente já fez e sabe que é muito rápido de aplicar. Tranquilo. O que não deve ser feito é a receita de bolo. Cada caso tem que ser individualizado. Então, a cirurgia plástica e a dermatologia modernas não preconizam a receita de bolo. Aplica essa quantidade sempre nesses pontos aqui que vai dar certo. Veja, pode ser que um paciente tenha outros músculos da face mais fortes e outros mais fracos. Então, o cirurgião plástico, o dermatologista, tem que avaliar muito a face do paciente. A toxina botulínica está consolidada. Tem que aplicar o paciente de 2 a 3 vezes por ano. Não adianta. Não existe o Botox definitivo, não existe essa de 1 vez por ano. Não, é de 2 a 3 vezes. As pessoas que têm uma mímica facial forte, que fazem muita mímica quando vão falar, quando vão sorrir, quando vão se expressar, que vão na academia e fazem muita mímica ao puxar peso na academia, essas pessoas, o Botox vai durar menos.
vai ter que fazer umas 3 vezes por ano. Pessoas que têm uma mímica facial menos proeminente, aí pode ser que 2 vezes por ano sirva muito bem. Mas, mais uma vez, é muito fácil aplicar o produto. O diferencial vai estar na avaliação da face do paciente. Então, é isso que vai diferenciar um cirurgião plástico e dermatologista bem treinados, que fizeram residência médica para isto, de um profissional que às vezes não é qualificado e que está só ali repetindo, aplicando a quantidade numa determinada localização. De fato. E é importante lembrar que a toxina botulínica também pode dar complicações. Eu nunca tive, mas, salvo engano, a queda da pálpebra, né? Exatamente. Olha só, algumas complicações. Primeiro, ficar com a face congelada. A pessoa com aquela face parada, paralítica. Alguns globais são assim, já você não sabe se está sorrindo. Exato. Tá sempre com aquela face parada, sorri ou faz tristeza e não muda nada. Isso é um estigma. Pode passar batido de boa parte da população, mas não passa batido dos profissionais que aplicam. Então, esse é o primeiro cenário de complicação. O segundo cenário de complicação é a chamada sobrancelha de Mefisto. Mefisto é um vilão, digamos assim, ficar com aquela cara de vilão, aquela sobrancelha muito arqueada. Ponta, né? Fica parecendo um vilão ou uma vilã. Entendeu? De história. Tem uma da Sessão da Tarde, não tá vindo o nome agora, que tinha essa sobrancelha bem assim. Pois é, então se você pega lá pessoas que têm... Se pedir uma criança para desenhar uma vilã, ela vai colocar a sobrancelha arqueada, vai botar aquele nariz adunco, vai botar aquele queixo grande demais. Então isso é um estigma a ser evitado. E a terceira situação, que você acabou de falar, é a queda da pálpebra. Então, se essa toxina migra, vamos supor que o paciente dormiu com a face no travesseiro, ou saiu do consultório e foi para a academia, ou até mesmo se o profissional usou uma toxina botulínica que tem um halo de atuação maior, um diâmetro de atuação maior, pode ser que chegue lá. Isso pode ser que chegue na musculatura que eleva a pálpebra e a pessoa fica ali com um farol baixo, digamos assim. Então, existem colírios que podem ser prescritos, que podem ajudar a mitigar um pouco esse efeito, porque são coisas milimétricas, é uma queda milimétrica. Então, esse colírio ajuda nesse sentido. Então, o profissional melhor habilitado a prescrever isso é o médico, porque esse tipo de colírio também pode ter outros efeitos colaterais, então o médico vai saber se aquele paciente é um bom candidato a usar aquele colírio com aquela dosagem por alguns dias. Então, profissionais de outra profissão, pode ser que nesse cenário aí sintam uma certa dificuldade de prescrever. Verdade. E resolver. Então, o que diferencia o profissional habilitado é que ele sabe aplicar, ele sabe a melhor técnica, a melhor indicação e sabe também resolverá o problema, uma intercorrência. Então, aconteça. Não é apenas aplicar, tem que saber também resolver caso alguma coisa aconteça. De fato. Igor, eu vou ter que perguntar uma coisa aqui que a minha amiga Joana Nóbrega fez a pergunta pela internet, senão ela vai me bater. Tá. Riscos, vou voltar para o tema para depois a gente concluir. Tá. Riscos de cirurgias estéticas, ela até colocou entre parênteses, mama, em pacientes com polineuropatia. Você tem algo a acrescentar em relação a esse tema? Ótima pergunta. Existem alguns pacientes que têm dores crônicas, que têm fibromialgia, que têm lúpus, artrite reumatoide. Esses pacientes, eles não têm uma sentença de que não possam se operar. Eles podem se operar. Naturalmente, devem estar liberados pelo respectivo médico, um reumatologista, um neurologista, um médico especialista em dor. Por exemplo, a fibromialgia, que é algo muito comum, são pacientes que sentem dores crônicas em diversas partes do corpo. Então, se você faz uma cirurgia de mama, se coloca uma prótese, é possível que aquilo seja um gatilho também para a dor crônica do paciente. Entendo. Então, essas situações, tem o paciente... Né? O nome disso? Como chama? A síndrome? Síndrome ásia. Aí já é uma outra seara, digamos assim, né? A síndrome ásia seria sintomas inespecíficos, fraqueza, dores no corpo, pele ressecada, cabelo caindo, após colocar um adjuvante no corpo, que pode ser um implante de silicone, pode ser o adjuvante de uma vacina, sem querer entrar em polêmica nesse sentido. Outros tipos de implante, entendeu? E aí, a bateria de exames vai estar tudo dentro da normalidade. Bom, então a polineuropatia, fibromialgia, doenças colagenoses, né, doenças do tecido conjuntivo. Então,
paciente pode se operar, desde que devidamente liberado pelo próprio médico, especialista reumatologista, especialista neurologista em dor. E aí o paciente tem que estar ciente de que pode ser que lá na frente precise dar um passo atrás. Então, se isso funcionou como algum gatilho de dor para o paciente, e se vai, de alguma forma, deixar o paciente mais em paz, retirando aquele implante de silicone, então que assim seja, que se retire lá na frente. Então, o paciente tem que estar ciente das das possibilidades. Cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica. Em quanto tempo, normalmente, o paciente é operado pós perda de peso? Se existe alguma meta de perda de peso para fazer a plástica? E qual o gênero, é o masculino ou feminino, que normalmente procura fazer essa cirurgia? Ótima pergunta. Isso tem ganho muita importância no consultório de cirurgião plástico. Se a gente olhar a timeline com relação à cirurgia bariátrica, você volta no tempo, 15, 20 anos atrás, a maioria das cirurgias bariátricas eram feitas de forma aberta. E aí depois começou a se fazer por videolaparoscopia, e a cirurgia hoje é cada vez mais segura. Então, cada vez mais as pessoas sentem segurança em fazer a cirurgia bariátrica, e é realmente muito segura a cirurgia bariátrica. Dá resultados tremendos para a saúde do paciente. E, naturalmente, depois que aquela gordurinha foi embora, fica aquela pele com uma certa flacidez e as pessoas querem operar, geralmente, o abdômen, a região das mamas, tanto no público feminino quanto no masculino, braços, coxas, né? As costas, a região do pescoço e da face. Então, o que a gente tem visto? Se antigamente quem operavam eram aqueles obesos que pesavam 150, 160, às vezes até mais, com IMC altíssimo, hoje nós estamos vendo pacientes, às vezes, com 90 e tanto, 100 e pouco, também indo atrás, com indicação precisa de operar, indo atrás da saúde, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, saúde, sem sombra de dúvida. Então, o que é que nós vemos? Quem pesava muito, 150, 160 ou até mais, acaba demorando um pouco mais para estabilizar o peso. Então, geralmente, entre 1 ano a 1 ano e meio para estabilizar o peso, e aí, depois, mais uns 4, 6 meses para fazer a cirurgia plástica. Quem pesava 90 em alguma coisa, 100 e pouco, acaba estabilizando o peso perto de 1 ano ou até antes disso. E aí vai estar fazendo a sua cirurgia plástica entre 1 ano a 1 ano e meio, mais ou menos. Bacana. O público ainda é mais o sexo feminino. Sexo feminino. Mas o público masculino está aumentando. E, mais uma vez, eles fazem, inclusive, a região da plástica mamária. Então, a plástica mamária é para retirar aquele excesso de pele na região do tórax masculino. Muito bom. Igor, eu acredito que eu consegui perguntar quase tudo que a maioria das pessoas que vai assistir gostaria de saber, e brilhantemente, eu não esperava menos, você respondeu muito bem, correspondeu às expectativas. Eu quero te agradecer a presença aqui no Red Talk, e o microfone está aberto para suas despedidas e o que você desejar falar. Eu que agradeço, né? Acho que é a segunda vez que você me convida aí e eu fico muito feliz porque a gente pode levar, como disse o Leandro Carnal e eu citei aqui na nossa conversa, informação de qualidade. Informação. Então, é importante levar informação de qualidade ao público. Assim, a gente vai preenchendo esses espaços com informação de qualidade, que é o mais importante hoje nas redes sociais. Então, há que se ter muito cuidado com o sensacionalismo e pessoas que não têm a menor qualificação para falar sobre um determinado assunto que estão lá falando. Então, temos que preencher esse espaço. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. E até a próxima, até o próximo Red Talk.